Portanto, bom dia a todos. O meu nome é Liliana Antunes, sou bolseira no projeto Frieza e hoje venho apresentar-vos os resultados deste projeto, que consistem na estimação e previsão do efeito do frio no risco de morte em Lisboa e no Porto. Primeiro vou começar então por apresentar os dados que foram utilizados neste projeto e depois passarei para dois grandes trabalhos que realizamos. O primeiro teve como objetivo a estimação do efeito do frio extremo no risco de morte em Lisboa e no Porto, e o segundo a previsão da mortalidade nestes dois distritos. A estrutura em cada um destes pontos será a que se vê em baixo, portanto começarei pelo objetivo em cada um destes grandes temas, os métodos aplicados, os principais resultados, algumas limitações encontradas e a discussão dos resultados destas limitações e, por fim, as principais conclusões. Como último ponto temos trabalhos futuros, ainda no âmbito deste projeto, e também algumas considerações para outros trabalhos a desenvolver neste âmbito. Portanto, os dados são referentes ao período de novembro a março de 92 a 2012 para os distritos de Lisboa e do Porto. O IPMA disponibilizou então as temperaturas mínimas e máximas diárias para o período em estudo. O Instituto Nacional de Estatística disponibilizou a mortalidade diária por todas as causas e a mortalidade diária por doenças do aparelho circulatório e respiratório. Agrupámos estas duas causas de morte devido a uma contagem reduzida de mortalidade por doenças do aparelho respiratório e disponibilizou também a população residente anual durante a época em estudo. Por fim, o INSA disponibilizou a taxa nacional e semanal de incidência de síndrome gripal, que, como sabem, é proveniente da rede Médicos Sentinela. Pensando então à estimação do efeito do frio no risco de morte nestes dois distritos, o objetivo foi estimar o efeito do frio extremo no risco de morte por todas as causas e por doenças do sistema circulatório e respiratório, no total da população e em dos grupos etários, dos 0 aos 64 anos e nos 105 anos e mais, nos distritos de Lisboa e do Porto. Para uma primeira análise, calculamos a função de correlação cruzada, com base no método escrito por Box e Jenkins. Aplicámos depois modelos de regressão de Poisson combinados com Distributed Lag Nonlinear Models. Estes modelos são modelos recentes, foram desenvolvidos recentemente por Gasparini e têm sido muito utilizados nesta área da epidemiologia ambiental e da associação entre temperatura e mortalidade e, portanto, foram estes modelos que utilizamos. Os modelos foram também ajustados para a subdispersão dos dados, para a dimensão da população em cada distrito, anualmente, para o dia da semana da ocorrência do óbito e para o efeito de confundimento da gripe ao incluir a taxa de síndrome gripal. Testámos também várias funções para descrever cada relação, a exposição-resposta e desfazamento ao longo do tempo, funções lineares e não lineares. Para escolher um melhor modelo para explicar, para representar esta associação, utilizámos o critério da AIC para modelos quasi-Poisson e para o cálculo do risco relativo considerámos temperaturas extremas como o percentil 1 da temperatura mínima observada na série e como temperatura de referência como o percentil 99 da temperatura mínima observada na série. Passando então aos resultados desta primeira parte, a função de correlação cruzada mostrou-nos que a mortalidade no grupo dos 0 aos 64 anos não está correlacionada com a temperatura mínima e, portanto, apenas estudámos o grupo dos 65 e mais anos. Mostrou-nos também que a temperatura mínima tem uma relação mais forte com a mortalidade do que a temperatura máxima e que estas duas variáveis meteorológicas estão fortemente correlacionadas e, portanto, apenas a temperatura mínima entrou no estudo. Apresento-vos aqui também as medidas descritivas da temperatura mínima desta série, de novembro a março. O mínimo observado foi de menos 0,4 em Lisboa e de menos 2,4 no Porto. O máximo das temperaturas mínimas da série foi de 19,2 em Lisboa e de 17,6 no Porto. E em média as temperaturas foram mais elevadas em Lisboa, com 9,4 graus, do que no Porto, com 7,7 graus. Aqui os percentis que definiram então as temperaturas extremas, o percentil 1 foi de 2,5 graus em Lisboa e de 1,8 graus no Porto e o percentil 99, que foi definido como a temperatura de referência, foi de 16 graus em Lisboa e de 15 graus no Porto. Portanto, aqui esta figura representa a superfície de exposição à resposta para a relação entre a temperatura e o risco de morte. Como podemos ver, a relação entre a temperatura mínima e o risco de morte foi definida como uma relação linear
e o desfazamento no tempo, ou seja, a mudança desta relação ao longo do tempo foi definida por um polinómio de grau 4. Este foi o modelo que se melhor ajustou aos dados pelo critério de Hayek. O que esta figura nos mostra à partida é que quanto menor é a temperatura, maior será o risco de morte, e que o maior risco ocorre aqui entre os primeiros 20 dias, praticamente em todos os grupos estudados. Também é evidente à primeira vista que em Lisboa o efeito é geralmente maior e principalmente nas doenças do aparelho circulatório e respiratório, com maior ênfase aqui nos 65 e mais anos. Este gráfico é um corte da superfície que vimos anteriormente, um corte nas temperaturas extremas e que nos permite avaliar a variação do efeito ao longo do tempo. E o que vemos em todos os grupos, por acaso aqui não conseguimos ver os intervalos de confiança, mas o que vemos em todos os grupos é que no próprio dia o efeito da temperatura mínima não é significativo, mas que após 1 a 2 dias este efeito aumenta, onde atinge o seu maior risco de morte aproximadamente nos 6 dias. Depois este efeito começa a decrescer e em Lisboa todas as causas e no Porto, de forma geral, perde significância aos 21, 24 dias, mas em Lisboa por doenças do aparelho circulatório e respiratório e em todas as causas nos 65 anos e mais, o efeito é mais prolongado e é significativo até aproximadamente 28 dias. Observamos também que após 29 dias existe um efeito protetor por parte das temperaturas mínimas na mortalidade em todos os grupos, mas apenas é significativo para estes 3 grupos, de Lisboa, circulatórias e respiratórias e todas as causas nos 65 anos e mais. Portanto, esta tabela é uma informação numérica daquilo que temos vindo a ver nestas figuras. Como vemos, o efeito foi de uma forma geral sempre superior em Lisboa e o risco variou entre 1,66 e 2,05 em Lisboa e foi este o máximo de risco observado, estimado, foi de 2,05 para Lisboa na mortalidade por doenças do aparelho circulatório e respiratório nos 65 anos e mais. No Porto o risco variou entre 1,57 e 1,83, sendo também na mortalidade por doenças do aparelho circulatório e respiratório nos 65 e mais anos, onde se observou o maior efeito no Porto. Estimámos então que o maior aumento do risco de morte ocorre após 6, 7 dias e após 6, 7 dias pode levar a um aumento de entre 4 a 6% em Lisboa e entre 4 a 5% no Porto. Portanto, passando às limitações, temos de considerar que poderá existir um possível viés na estimação do efeito do frio, dada a impossibilidade de incluir o efeito de outras variáveis meteorológicas. Não existe consenso na literatura sobre o efeito destas variáveis, mas seria interessante verificar o que é que acontece aqui em Portugal, em Lisboa e Porto. E também devido à taxa de incidência de síndrome gripal ser um indicador nacional e poder não ser representativo a nível regional. Contudo, as estimativas do efeito do frio extremo que obtivemos são semelhantes em cidades da Itália e de Espanha e, portanto, os nossos resultados são concordantes com outras cidades da Europa. Também seria importante questionar o porquê de termos diferentes estimativas do efeito do frio nestas duas regiões. A nossa primeira hipótese prende-se com a população de Lisboa ser uma população mais suscetível ao frio, ou seja, será a população de Lisboa mais idosa, acima dos 65 anos, terá uma maior prevalência de doenças crónicas, viverá em piores condições de climatização interior. Não sabemos, uma análise preliminar indica-nos que não, mas terá que ser estudado em maior profundidade. Mas, portanto, diferentes estimativas do efeito do frio nestas duas regiões sugere que medidas podem ser tomadas para evitar o impacto do frio na saúde e que os sistemas de vigilância nesta área devem ser adaptados a cada região. Portanto, como principais conclusões, temos que o efeito do frio é significativo após 1 a 2 dias, aumenta até 6, 7 dias, onde atinge o maior risco de morte, e deixa de ser significativo após 21, 28 dias, e é superior no risco de morte por doenças do aparelho circulatório e respiratório, especialmente nos mais idosos que vivem em Lisboa. Portanto, o efeito do frio extremo é significativo em Lisboa e no Porto e, portanto, medidas devem ser tomadas e
é essencial desenvolver e implementar esses sistemas de vigilância baseados em indicadores do efeito das temperaturas extremas na mortalidade, e não só na temperatura, nem em percentuais da temperatura, porque o efeito realmente é diferente. Passando então ao segundo tema, a previsão do efeito do frio no risco de morte em Lisboa e no Porto, que será o primeiro passo para o desenvolvimento do indicador do efeito do frio na mortalidade. Então, o objetivo foi desenvolver um modelo de previsão da mortalidade para a mortalidade por todas as causas e por doenças do aparelho circulatório e respiratório para a total população no grupo etário dos 65 e mais anos para estes dois distritos, Lisboa e Porto. Voltamos então a aplicar modelos de regressão de Poisson combinados com Distributed Non-Linear Models. Os modelos foram novamente ajustados para a subscrição dos dados, para o dia de semana da ocorrência do óbito, para a dimensão da população e para o efeito de confundimento da gripe. Foram novamente testadas várias funções para descrever cada relação, lineares e não lineares, mas a tendência e a sazonalidade foram definidas como uma tendência linear e uma sazonalidade descrita por um polinómio de grau 2. Portanto, os modelos foram ajustados sempre até pelo menos 10 épocas, até 92-93, época de 92-93, 2001-2002, e foram efetuadas previsões sempre para a época seguinte, incluindo todas as épocas anteriores. O melhor número de lags para cada modelo entre os propostos foi escolhido com base no menor erro relativo médio das previsões, e o modelo final que iremos apresentar foi escolhido com base na capacidade de discriminação global do modelo, ou seja, a medida AU, a área abaixo da curva de ROC. E, portanto, para podermos calcular esta medida, tivemos de definir um período de excesso de mortalidade observado e estimado. Um período de excesso de mortalidade observado foi definido como 2 ou mais dias consecutivos com excesso de mortalidade, portanto, inicia-se com 2 ou mais dias consecutivos de excesso de mortalidade e termina com 2 dias consecutivos sem excesso de mortalidade. Para definir o excesso de mortalidade, utilizamos as regras do S-GARD, as regras mais utilizadas nesta área, e a mortalidade esperada foi calculada por regressão cíclica. Um excesso de mortalidade previsto, que para já inclui o efeito do frio e da atividade gripal, foi definido como um índice superior a um determinado ponto de corte, de nível 1 a nível 2, e para definirmos este ponto de corte, o nível 1 foi através da maximização do produto da sensibilidade e da especificidade, e o nível 2 através da maximização do produto do valor preditivo positivo e negativo. O índice que calculamos é um índice que atualmente está a ser utilizado pelo sistema Ícaro. Portanto, é dado pela diferença entre a mortalidade estimada pelo modelo para um determinado dia T e a mortalidade esperada para esse determinado dia, ou seja, estimado pela baseline, sobre o quantil da distribuição normal vezes o desvio padrão da mortalidade esperada para esse determinado dia. Destes são os resultados da performance dos modelos de previsão. O que observamos é que o máximo dos índices estimados não ultrapassam 2,46, portanto são valores muito abaixo daquilo que vemos no Ícaro, e o efeito realmente foi superior em Lisboa, o máximo dos índices observados foi em Lisboa. O AUC diz-nos então que a discriminação global do modelo é boa, o mínimo que temos aqui é de 0,81 e, portanto, considerando que esta medida varia entre 0 e 1 e que 0,5 indica-nos que não existe discriminação por parte do modelo, é considerado um bom resultado. E passando aos alarmes de nível 1, um cut point mais baixinho, varia. O máximo que temos o mínimo que temos é de 0,13. Temos bons resultados para a sensibilidade e para a especificidade, ou seja, a probabilidade de detectarmos um excesso quando ele realmente aconteceu, o mínimo que aqui é de 0,72, e a probabilidade de não dar um alarme quando realmente não houve excesso de mortalidade também é elevado. Mas depois temos um problema de muitos falsos positivos, muitos alarmes dados, também devido a este cut point ser muito baixinho. Portanto, passamos então ao nível 2, onde o cut point passa a ser mais elevado, o ponto de corte passa a ser mais elevado e temos uma sensibilidade mais pequena, mas a probabilidade de um alarme dado ser verdadeiro aumenta e temos poucos falsos positivos. Aqui apresento-vos então os gráficos com as previsões da mortalidade por todas as causas em Lisboa e no Porto, especificamente para a época de 2004-2005. Vou-vos mostrar apenas 3 épocas para mostrar todos os cenários
que encontramos nestas previsões, nestas 10 épocas. Portanto, as barrinhas indicam a mortalidade observada, representam a mortalidade observada. Aqui, esta linha a cinzento escuro é a baseline da mortalidade. Azul a cheio temos um modelo em que apenas entra a temperatura mínima observada para determinado dia e a atividade gripal é definida como ausente, portanto não existe atividade gripal, portanto aqui apenas temos o efeito do frio. A vermelha tracejado temos um modelo em que a temperatura mínima entra como uma temperatura de conforto e a taxa de síndrome gripal entra como observada, e a preto temos um modelo completo, ou seja, temos um modelo em que entra a temperatura mínima observada e a taxa de síndrome gripal observada. Portanto, a olho nu, o modelo parece conseguir acompanhar bem a mortalidade observada, e o que vemos é em 2004-2005 houve realmente um evento que tem uma componente de frio, mas tem uma grande componente também de atividade gripal. E neste ano também no Porto correu bem, o modelo conseguiu acompanhar a mortalidade observada e, mais uma vez, aqui a taxa conseguiu representar bem os dois distritos e estimar bem a mortalidade observada. Em 2006-2007 observamos então que houve um primeiro evento, portanto, mortalidade acima do esperado devido ao frio, e depois um segundo evento que se deve tanto a frio como a atividade gripal. E o mesmo vemos no Porto, este primeiro evento devido a frio e depois aqui as duas componentes em conjunto. Em 2003-2004 a coisa já não corre tão bem, a atividade gripal aumenta aqui no início da época e leva a que o modelo estime uma mortalidade acima do esperado, que na verdade não se verifica. Pode dever-se realmente a esta atividade gripal não ter tido efeito, mas também à falta de representatividade da taxa. E depois, como vemos, no Porto as coisas já correm melhor e realmente o modelo consegue acompanhar a mortalidade observada. Estes são os índices de alerta frieza previstos durante todas as épocas que estudámos. Como podemos ver, de uma forma geral, são superiores em Lisboa relativamente ao Porto e apenas tomam um valor máximo de 0,4, muito abaixo do ICAR e do total, como seria de esperar também. E a seguir mostro-vos os índices vistos de cada um dos modelos que vos apresentei. Realmente o índice de alerta frieza é significativo, portanto ultrapassa aqui o 1 em Lisboa, mas o índice apenas com a atividade gripal é bastante superior ao índice apenas com o frio. No Porto realmente vemos o mesmo, ou seja, o índice apenas com a atividade gripal realmente é superior ao índice do frio. Portanto, como limitações e discussão, temos que o índice de alerta frieza previsto foi geralmente superior em Lisboa, e o que seria de esperar, visto que o efeito estimado no trabalho anterior foi superior em Lisboa. Mas o que vemos realmente é que tanto o frio como a atividade gripal têm impacto na saúde, e seria importante discutirmos se devemos reportar estes dois índices, se devemos reportar apenas um índice, como é que o faríamos, como combinar, como reportar estes índices. E atualmente teremos um problema porque não existem previsões da taxa de síndrome gripal em tempo real. Esta é uma taxa semanal e apenas está disponível em tempo real a taxa de síndrome gripal da semana anterior, e portanto a operacionalização do sistema em tempo real com as duas componentes não seria possível para já, apenas seria possível a previsão da mortalidade em função do frio. E portanto, passando às conclusões, o frio realmente pode levar a um aumento da mortalidade, especialmente em Lisboa, mas o que vemos é que o impacto da atividade gripal foi superior ao impacto do frio tanto em Lisboa como no Porto. Portanto, é importante monitorizar estas duas componentes durante o inverno, porque elas acontecem ao mesmo tempo, mas atualmente apenas é possível em tempo real monitorizar o efeito do frio. Portanto, ainda neste projeto queremos desenvolver um sistema piloto de vigilância do frio
com impacto na saúde e deixo aqui algumas considerações para desenvolvimentos futuros, nomeadamente a inclusão de outras variáveis meteorológicas, a procura de outros indicadores de atividade gripal representativos a nível regional e o desenvolvimento de uma metodologia que permita prever a taxa de síndrome gripal para a semana seguinte. Muito obrigada pela vossa atenção.